Mas não dá para criar uma conta, eu criei uma para mim pelo Facebook. Rapidinho. É de graça, Ramon. É até bom para vocês. É muito bom para estudar. Beleza, Eu então. não tinha conta também, eu criei rapidinho uma e acessei Ah, e professor daquele lá do trabalho avaliativo, era pra ter feito de escrever também? também. Ah. Também. Sim, Vitor Hugo, tu entendeu o que dá para fazer? Vitor Hugo, Fala. tu, tu entendeu o que dá para Fala. fazer? Pra mim dar uma olhada no plural e tal. No livro que tem lá, né? Isso, tu vê a página do trabalho e aí tu vê essas questões, pode bater um print, alguma coisa assim, e aí tu vai lendo, vai escrevendo o gabarito numa folha à parte, né? A maioria das questões são objetivas de marcar, e tu vai escrever e depois tu vai passar aquilo que tu escreveu e botar no portal, tá? Beleza. Então tá, vamos começar logo a nossa aula que a gente já tá muito atrasado. Amanhã, já sabe, eu quero a 44 e a 45 para a gente trabalhar na nossa aula online, assim, ao vivo, né? E o trabalho é até a quinta ou sexta-feira, não lembro agora, acho que é quinta-feira. E a gente está falando sobre a independência da América Espanhola, aqui na página 46. O sistema colonial espanhol foi o mais rígido da época, principalmente em relação ao comércio. Somente 3 portos estavam autorizados a comerciar com a metrópole. Uma forte máquina administrativa e fiscal foi estabelecida. Afinal, o ouro e principalmente a prata eram as mercadorias mais importantes. Para transportá-las, eram formados comboios de navios mercantes escoltados por navios de guerra, chamados de frotas e galeões ou de carreira das Índias. A partir de meados do século XVIII, a coroa espanhola ampliou o controle sobre as colônias americanas. Excluiu progressivamente os senhores locais, os crioulos, dos cargos administrativos, substituindo-os por peninsulares, ou seja, que tinham nascido na Espanha. Pertenciam aos crioulos as principais propriedades agrícolas e minas de exploração de metais preciosos. Por esse motivo, a insatisfação das elites locais com a política de exclusão organizada pela coroa espanhola era cada vez maior. O quadro de estabilidade política e social da América Espanhola era agravado pelo aumento da exploração a que eram submetidas as camadas populares, principalmente os indígenas. Essa situação tornou a América Espanhola um território propício à revolta de todos os tipos. Então a gente pode dizer que havia vários motivos que levaram à independência dessa região toda aqui que a gente está vendo na página 46. Tem um mapa, né? Quem está com o seu livro está vendo, que é toda a América Central e quase toda a América do Sul, à exceção praticamente do Brasil e das Guianas, né? O resto todo desse território aqui era território espanhol, pertencia à Espanha. Então, vários motivos vão levar à eclosão desses movimentos de emancipação. Eram problemas na Europa, né, com a França napoleônica atacando a Espanha. Eram problemas aqui na região mesmo, como a exploração dos indígenas, a luta dos crioulos por obter mais poder. Então, são vários os fatores que vão levar a essas independências. Pode passar para a página 48 aí, todos vocês que estiverem com seus livros. Página 48, os primeiros movimentos. Stephanie, pode começar lendo aqui para gente essa página 48? Sim, sim. Quando as tropas de Napoleão invadiram a Espanha, a elite colonial, crioulos, manifestava lealdade ao soberano deposto e apoiava os movimentos de resistência. Para se tornarem mais práticas as ações, os cabildos, órgãos de administração municipais, controlados pelos crioulos, foram transformados em juntas insurrecionais. Para a parte da elite colonial, essa manifestação de apoio era o pretexto para iniciar a luta emancipacionista. Para outra parte, a declaração de lealdade objetiva a conseguir, no futuro, depois de uma possível restauração do trono, a elevação das colônias à condição de Reino Unido.
garantindo aos produtores e comerciantes liberdade em seus negócios. Depois da invasão napoleônica, as colônias latino-americanas ficaram isoladas. A esquadra espanhola foi inutilizada. As autoridades da metrópole perderam a autoridade na colônia e os cabildos assumiram, na prática, a administração colonial. Tendo em mãos o controle de parte dos organismos de administração, os crioulos passaram a fazer exigências, como a liberdade de comércio, a igualdade de direitos entre os crioulos e chapetones e a autonomia política das colônias. A partir de 1810, diversas juntas depuseram autoridades metropolitanas, negando-se a seguir determinações vindas da metrópole. Alguns líderes, os libertadores, como ficariam conhecidos, começaram a se destacar. Miguel Hidalgo, José Maria Morelos, Simão Bolivar, José de São Martim, José Miguel e Bernardo O'Higgins. Todos eles eram oriundos da elite crioula, educados na Europa, de acordo com ideais iluministas na época da Revolução Francesa, cujos líderes eles admiravam. Tá, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né? Um fator que vai facilitar para os crioulos começar um movimento de emancipação vai ser o enfraquecimento da Espanha. Como a Espanha ela tinha sido invadida pela França do Napoleão, eles não conseguiram manter o seu controle sobre a colônia, né? Não tinha mais aquela força física para se impor sobre a colônia. Os crioulos, então, que tinham se organizado através dos cabildos, né, que eram órgãos administrativos do município. Aqui tem até uma foto do cabildo de Buenos Aires, né, que eram grandes prédios onde eles se reuniam. A partir daí, eles conseguiram se estruturar e aproveitar aquele enfraquecimento da, da metrópole, no caso da Espanha, para começar a lutar pelos seus direitos, né? E obter sua autonomia, tomar as suas próprias decisões, tomar principalmente as decisões ligadas ao comércio, que era importante, já que quando elas eram colônias, elas eram presas ao pacto colonial. E isso não era interessante. Para que a colônia pudesse se desenvolver, ela tinha que ser livre para comercializar com quem ela quisesse. Então, alguns líderes, os chamados libertadores, eles começaram a tomar a frente desses movimentos emancipacionistas, né? E Luan, o Luan, eu sei que ele gosta muito de futebol, o Manuel também, mas o Manuel não tá hoje, né? E Luan, tá me ouvindo, Luan? Diga, Qual é tô sim. qual é o principal torneio da América do Sul, assim, de futebol? A Da principal, América do Sul? a principal taça, assim, que os times. Libertadores. Isso aí. O Juan já até respondeu aí, né? Pô, Luan, tá devagar aí, teu time ganhou a última Libertadores, Verdade, tô lento, verdade. tá Isso é o bobeando. sono. Juan, o nome do torneio é Libertadores da América. Já pararam para pensar nesse nome? Libertadores. Não, nunca. Libertadores da América. Os caras que libertaram a América. E esse título, ele é dado justamente em homenagem aos líderes, né, que os líderes crioulos, ou seja, eles eram da elite, mas eles eram nativos já da América, nascidos em território americano, e que lideraram movimentos que conseguiu libertar a América do controle espanhol. Daí vem o título Libertadores da América, que são os principais, esse cara aqui, o Miguel Hidalgo, o José Maria Morelos. Se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, o Juan vai me falar, porque eu não sei se é Morelos ou Moredios. Como é, Juan? Essa é a pronúncia aqui. Qual? Falei. O segundo, José Maria Moredios, é? É José Maria Morelos. É Morelos mesmo, é? José. É, O Simão Bolívar, tá certo? Simão Bolívar. tá sim. O José de San Martín. Sim, O José Miguel Carreira, tá certo? sim. E Aham. e o Bernardo, como é esse aqui? O'Higgins.
Esse daí tá em inglês. O'Higgins, sei lá. Então, esse em inglês é O'Higgins, né? É. Então tá, beleza. E esses foram os caras que lideraram os principais movimentos de emancipação da América Latina. E um detalhe, eram educados na Europa, né? Eles tinham estudado na Europa, eles conheciam os ideais iluministas de liberdade, da luta contra a monarquia opressora, e eles vão usar esses conhecimentos justamente na América. Vamos continuar, Stephanie, lá, por favor. Constituídas por negros, mestiços e indígenas, as massas populares foram integradas como forças armadas nos movimentos desencadeados em diversas regiões da América. Para esses homens do povo, a libertação representava uma alternativa para melhorar as condições básicas de existência. Para muitos, significava a própria liberdade. Eram expectativas bem diversas das que motivavam os crioulos, para quem a emancipação significava o controle sobre as estruturas de poder, a liberdade de comércio e, portanto, o enriquecimento. A partir do início da década de 1810, movimentos emancipacionistas sucederam-se em várias regiões. Em 1811, a junta organizada no Cabildo de Assunção, liderada por Fulgêncio Yegros e José Gaspar Rodrigues de Francia, tornou-se independente da Espanha e do vice-reinado do Prata, fazendo nascer o Paraguai. Pode continuar. No mesmo ano, Francisco de Miranda assumiu o governo da Venezuela. Derrotado e destituído por tropas espanholas, recebeu o apoio de Simón Bolívar, que, liderando um movimento de guerrilha, ocupou a Venezuela em 1816 e instituiu um governo provisório. No vice-reino do Prata, o movimento de independência eclodiu em 1810, quando uma rebelião destituiu o vice-rei. Liderados por São Martín, guerrilheiros derrotaram as forças espanholas. Em 9 de julho de 1816, foi proclamada a independência da República das Províncias Unidas do Rio da Prata, que daria origem à Argentina. A Espanha, ainda sob o domínio napoleônico, tentou minimizar os conflitos, liberando em 1812 o comércio para as colônias, mas o processo revolucionário não diminuiu e consolidou-se a independência de várias colônias. Após a primeira derrota de Napoleão e a restauração de Fernando VII ao trono da Espanha em 1814, a situação mudou. O novo monarca, além de anular as medidas liberais da Constituição de 1812, intensificou a repressão contra os colonos rebeldes. Tais medidas garantiram ânimo a uma nova fase nos processos de independência. Ok. Sobre essa parte aqui, eu queria ressaltar com vocês que a gente percebe uma divergência de interesses. Enquanto os crioulos queriam liberdade econômica, queriam poder desenvolver o seu país e assim obter mais lucros, a massa populacional pobre queria outra coisa. Eles queriam uma vida melhor. Eles queriam melhores condições, né, de vida e de trabalho. Então a gente já percebe aí uma diferença. Apesar de todos estarem lutando pela liberdade do seu país, havia interesses e esses interesses vão entrar em conflito futuramente. Pode continuar lá, Stephanie, na 49 ainda, as independências continuam. Apesar da repressão das forças espanholas a partir de 1816, o clima de revolta permaneceu latente em quase todo o território, que ainda permanecia colonial. As forças organizadas pelos crioulos mantiveram-se relativamente harmonizadas, e o processo parecia irreversível. A partir de 1817, dois fatores reacenderam os movimentos libertadores: a participação das massas populares e o apoio da Inglaterra. No Chile, um movimento iniciado em 1808 foi liderado pelos crioulos O'Higgins e Carrera. Uma divergência entre eles, porém, resultou em uma luta que enfraqueceu o movimento e facilitou a repressão espanhola. A partir de 1817, os chilenos, liderados por O'Higgins, venceram as forças metropolitanas.
e declararam a independência. Em 12 de fevereiro de 1818, Bernardo O'Higgins converteu-se no primeiro ditador do Chile independente. Pode continuar. Os vice-reinos da Nova Granada e do Peru e uma parte da capitania geral da Venezuela deram origem a 5 países: Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e a própria Venezuela. Em 1816, Simón Bolívar garantiu a independência da Colômbia e foi eleito seu presidente. Em 1821, com o apoio de mercenários ingleses e tropas comandadas por Bolívar, San Martín derrotou os espanhóis em Lima e proclamou a independência do Peru. Em 1821, Bolívar libertou o Equador. Em 1824, o general José Sucre venceu os espanhóis em Ayacucho, no Alto Peru. Em 1825, foi proclamada a República da Bolívia. O México foi libertado em um processo que se arrastou de 1808 a 1821. Nos primeiros 9 anos, com grande participação popular e sob a liderança de Hidalgo e Morelos, o movimento assumiu feições revolucionárias, com um projeto de inserção das massas na construção do futuro Estado. A inclusão de elementos econômicos e sociais no projeto revolucionário provocou forte reação das elites crioulas, que, aliadas à repressão das forças espanholas, derrotaram as forças revolucionárias. Em 1821, o movimento ressurgiu sob a liderança do crioulo Agustín Iturbide. Declarando fidelidade ao rei espanhol Fernando VII, Iturbide assinou um plano que determinava a separação do México, tornando-se imperador do novo país independente. Em 1823, após a vitória de um movimento de caráter republicano, liderado por Antônio Lopes de Santa Anna, Iturbide abdicou do trono e a república foi instalada. Na América Central, movimentos emancipacionistas intensificaram-se a partir de 1820, sob a liderança de Pedro Molina e José Gralho del Valle. Em 1821, a região foi declarada independente e integrada ao México. Em 1º de julho de 1823, foi proclamada uma república com o nome de Confederação das Províncias Unidas de Centro-América. Em 1838, a República Centro-Americana, como era chamada, foi desmembrada em 5 países: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. Ok. Bom, a gente viu aí que foi um processo de várias frentes de batalha em várias regiões diferentes da América Central e da América do Sul. E a partir do momento em que eles foram obtendo as vitórias contra a Espanha, foram nascendo os países. Tem um mapa aqui na página 50 que mostra bem legal para a gente entender, porque é complicado, né? São muitas batalhas, são muitas lutas que geraram o nascimento de países, né? Os primeiros aqui a gente viu começou com o Paraguai, aí veio a Venezuela, a Argentina, depois uma nova onda revolucionária que apresentou o Chile, a Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia, o México e por último, as repúblicas que inicialmente eram uma junção e depois se desmembraram na Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. Então, assim, muito interessante. É lógico que eu não vou cobrar de vocês, numa futura prova, casos específicos, assim, de cada país, né? Vocês sabem que eu não costumo trabalhar nessa metodologia. É mais fácil cair questões geral, né? Geralzão ali, do que levou às independências, né? As suas consequências, do que diga como foi a independência do Paraguai. Eu não vou especificar aqui. E aí na página 51, a gente encerra esse capítulo, né? A Stephanie só vai terminar aqui pra gente e pra gente poder deixar umas recomendações de atividades para vocês aqui no final da nossa aula, tá? Pode ser, Stephanie? Página 51. Pode sim.
América Latina independente. Com algumas exceções, as ex-colônias da América Espanhola adotaram a forma republicana de governo. Em quase todos os novos países, o colonialismo absolutista foi substituído por repúblicas ditatoriais, e a população continuou distante do poder político. O movimento com o passado colonial ocorreu na esfera política. No plano socioeconômico, todavia, a maior parte das velhas estruturas foi mantida. O sonho de unidade da América Latina, ou pan-americanismo, manifestado principalmente por Simón Bolívar, não se realizou. A fragmentação política da América Latina também decorreu da luta pelo poder entre os chefes políticos de cada região. Alguns deles nascidos no seio das forças militares organizadas pelos crioulos, chegaram ao poder graças às lutas que desuniram e desestabilizaram as jovens nações. No decorrer do século XIX, esses chefes passaram a ser conhecidos como caudilhos. Em 1823, em pleno processo de independência da América Latina, um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou as bases do que seria conhecida como Doutrina Monroe. A declaração era uma advertência às potências europeias, particularmente à Santa Aliança, contra qualquer tentativa de intervenção na América independente, proclamando a América para os americanos. Monroe deixava claro sua política externa de controle do continente, como ficaria demonstrado ainda no século XIX, quando os Estados Unidos ocuparam militarmente países da América Central e do Caribe. Tá, a gente vai falar depois sobre essa doutrina Monroe lá no nosso outro assunto, que vai falar dos Estados Unidos, né? O que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse momento aqui. E na página 51 a gente tem um mapa que mostra como ficou a América Latina pós-independência. Uma América Latina muito parecida já, né, com o mapa que a gente tem atualmente. Na verdade, eu não sei se tem alguma diferença, tem que só analisando com o mapa atual, mas era já muito parecido com a estrutura atual que a gente tem da América Latina, né? Lembrando que a América Latina é a América que fala o português e o espanhol, né? Os países que falam o português e o espanhol, que é a América Central e a América do Sul. Pessoal, alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Bem tranquilo, né, esse capítulo. Negócio de país é suave. Pois é. Bom, pessoal, o material que eu deixei essa semana para vocês, o Ramon já deu uma olhada. Eu não sei que horas ele viu, porque liberou ainda agora. Aí tá de olho, então, né? É um simulado que é do Estúdio, tá? Que é um site com muito conteúdo legal pro Enem. Pois é, calma aí, eu entrei no estúdio, só que eu apertei lá, eu criei a conta e tudo, aí eu saí, apertei no link. Só que eu não fui pro simulado, eu fui pro um negócio que tinha um monte de simulado. Não, pois é, eu coloquei o link de uma página onde você pode responder. Só que assim, é livre, entendeu? Não é um simulado avaliativo. E eu deixei livre para vocês fazerem quantos vocês quiserem para ir treinando. Esse é o objetivo, tá? Vocês poderem ficar lá, sei lá, meia hora, uma hora, respondendo, vendo se você acertou. Tá bem livre. É mesmo para vocês exercitarem, tá? Eu mandei esse link, aí vocês criam lá a conta de vocês. Vai ser útil para vocês estudarem em outros momentos também, que o estúdio é bem legal. E eu não deixei conteúdo em vídeo, porque eu já estava querendo encerrar na aula online com vocês. Por isso, tá? Amanhã a gente vai retornar lá na página. Esqueci agora qual é. Depois eu vejo. Naquela página 44. 44, 45. Valeu. Para a gente responder a umas questões. E também, quem conseguir, quem tiver tempo, né? Que também é muito corrido, a gente pode responder algumas atividades da página 53 e 54, tá?
Se conseguirem aí um tempinho, vocês respondem que a gente vai corrigir amanhã. Galera, já deu a hora aqui, já está começando uma outra aula, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido. Amanhã a gente se vê. 11 horas da manhã. Tchau. Beleza, falou, tchau. Tchau.